Doutrina e Convênios 60 ao 62. Essas são as sessões que vão falar sobre escutar a voz daquele que tem todo o poder. E Doutrina e Convênios 63, dos versículos 1 até o 23, que vai tratar sobre a lei da castidade do Senhor. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador de seminário, e é um prazer estar com você aqui hoje e poder não só ensinar, né, uma lição aqui, mas principalmente aprender com você as coisas que o Senhor vai estar nos ensinando. São duas partes, tá, que a gente vai aprender aqui hoje. A primeira parte e a segunda parte, ambas vão tratar do ano de 1831, especificamente falando do mês de agosto. E ali, na primeira parte, vai mostrar que o Salvador ele vai dar uma instrução. Alguns elders estavam fazendo uma viagem muito difícil, né? Uma jornada difícil. E o Senhor dá alguns conselhos a eles. Os conselhos que o Senhor dá a eles ajuda eles a entender qual que era a expectativa do Senhor para eles e também a vontade e o desejo do Senhor para eles. E à medida que eles vão se esforçando para cumprir a vontade do Senhor, eles se aproximam do Senhor. Então, essa primeira parte vai ter o objetivo de ajudar vocês aqui que estão aprendendo, né, e eu também, a ver quais são as expectativas do Senhor e os desejos do Senhor para nós. A segunda parte, que acontece, como eu disse, nesse mesmo ano, fala do quando o profeta Joseph Smith ele voltou ao Missouri, né? Então, aqueles elders na primeira parte estavam indo ali do Missouri para o Ohio, né? Essa jornada difícil e poder aprender sobre as expectativas do Senhor. Agora não, agora o profeta Joseph Smith ele está voltando para o Missouri, né? E ali ele sabe, ele começa a entender e ver que alguns santos estão quebrando uma lei que é assim muito importante para o Senhor, né? Eles estão cometendo alguns pecados muito graves, incluindo a violação da lei da castidade do Senhor. E nessa revelação, que vai estar ali na seção 63, que é essa segunda parte dessa lição, o Senhor ele dá uma advertência para os membros ali, para os santos daquela época, de que é muito grave o que eles estão fazendo, esses pecados que eles estão cometendo, né? Então, nessa parte, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a importância da obediência pessoal à lei da castidade do Senhor. Não só o Senhor mostrando a eles, mas também vai estar mostrando a nós. A gente vai começar aqui falando um pouquinho dessas duas amigas aí. Imagina que existem duas amigas, são bem próximas elas estão tendo diferentes dificuldades, né, para tomar algumas decisões. Uma amiga, ela raramente busca a ajuda ou orientação de Deus. E ela normalmente procura tomar as decisões por conta própria. A outra amiga, por sua vez, ela ora, né, ela busca ali a orientação do Senhor, mas ela hesita em seguir em frente com qualquer decisão, até ter certeza de que o Senhor lhe respondeu. Então vocês imaginam, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessas decisões, né, que essas duas amigas elas tentam tomar, né? Pensa que uma ela não busca muito o Senhor e acaba tomando decisões por conta própria, e a outra ela até busca o Senhor, mas ela não faz nada ou não, ela hesita em seguir em frente, ela tem um pouco de receio de fazer as coisas até, né, não toma uma decisão, né? Até que o Senhor mostre a ela que é aquilo ali, deu uma resposta bem, né, crucial ali, bem objetiva para ela. Então pensa nessas decisões, né? Queria que vocês pensassem aqui um pouquinho sobre nas decisões também que vocês, né, precisam tomar aí ao longo da sua vida. Pensa também que vocês precisam identificar, né, algumas situações da sua vida. E ao identificar algumas situações, algumas coisas, você vai ter que tomar uma decisão. Como que você vai fazer? Tá? Então, as verdades que a gente vai aprender aqui nessa lição vai te ajudar com isso, para que você possa tomar decisões de uma forma mais clara. Talvez não ficar tanto na dúvida ou agir de uma maneira sem se preocupar com a vontade do Senhor, como aconteceu com essas duas amigas aí. Tá bom? Bom, enquanto ali no ano, né, de 1831, enquanto o profeta Joseph Smith e vários elders, né, eles começaram essa jornada que a gente falou, né, de mais de 1.287 quilômetros
de volta ali para casa, em Ohio, em Kirtland, né, mais especificamente falando, eles tinham passado assim as semanas anteriores, né, no Missouri. E lá no Missouri é onde o Senhor ele instruiu eles a trabalhar ali na construção da cidade de Sião. O Senhor deu algumas instruções a ele. Então, durante essa viagem para casa, o grupo, que é esse grupo que fez essa viagem, teve dúvidas, que é o que está escrito aí, ó, teve dúvidas sobre o quê? Sobre o método e a direção da viagem. Eles não sabiam como que eles deveriam viajar e qual a direção que eles deveriam ir. Essa era uma das principais dúvidas ali, enquanto eles se dirigiam ali, né, de volta para o Missouri, né? Do Missouri, quer dizer, para o Ohio. Então, o que aconteceu? Em algumas decisões, o Senhor acabou incentivando eles a usar o bom senso e escolher por si mesmos, tá? Qual seria ali o caminho, qual seria o método que eles iriam utilizar. Para outras decisões, o Senhor forneceu instruções e mandamentos bem específicos para poder guiá-los. E aqui na seção 62, no versículo 8, o Senhor é bem claro aqui, ó, ele fala: essas coisas vos são dadas para que as façais com discernimento e conforme as orientações do Espírito. Isso mostra que o Senhor ele espera que nós tomemos muitas decisões com base nas direções do Espírito e também em nosso próprio julgamento. É bem importante a gente entender isso. Daí vem a primeira pergunta agora para vocês, tá? Em sua opinião, por que é importante confiar no nosso julgamento e nas instruções do Espírito ao tomarmos decisões? Tá? Quando você vai tomar uma decisão lá, por que é importante confiar no nosso julgamento e também nas instruções do Espírito? Depois eu quero que você leia ali, Doutrina e Convênios, o versículo 1 da seção 62 e responda o que você aprendeu sobre o Salvador que poderia ajudar sua vida ou a de outras pessoas nesse versículo. Não esquece, vai lá, aqui na descrição do vídeo tem um link, faz uma pausa, você vai colocar essa pergunta lá no formulário que vai ter lá e também sua resposta para essa pergunta aqui, essas duas perguntas lá na primeira pergunta. Não esquece também de colocar seu e-mail, o e-mail do professor e também os seus dados, né, o seu nome, a sua unidade, estaca ou distrito, tá? Não deixa de colocar isso lá. Bom, continuando aqui, nós temos essa declaração, né, que foi feita pelo Elder Richard D. Scott. Eu vou ler aqui para a gente essa declaração. Ele, na época, era membro do Quórum dos 12, tá? Então, ele falou um pouquinho sobre como que eu posso saber se eu estou tomando a decisão correta. Como que eu posso saber isso? Então, ele relatou aqui, ó, vou ler para a gente. Quando Deus não responde, é para que nós desenvolvamos, por meio da fé nele, da obediência a seus mandamentos e da disposição para agir de acordo com a verdade. Entenderam o que ele quis dizer aí? Que quando Deus ele não responde para a gente, é porque a gente precisa desenvolver, por meio da fé, né, da nossa fé nele, e também a nossa obediência aos mandamentos dele e a nossa disposição para agir, né, de acordo com a vontade e a verdade que nos é revelada. Tá bom? Então, por isso que às vezes o Senhor, como está dito aí, ele não responde, tá? Para a gente desenvolver a nossa fé nele, a obediência aos mandamentos e a disposição para agir de acordo, né, com a verdade. Espera-se que assumamos a responsabilidade por nossos atos e tomemos uma decisão condizente com seus ensinamentos, sem primeiro receber uma confirmação. Então, antes de receber uma confirmação, o Senhor espera que a gente assuma essa responsabilidade, como ele diz aí, e a gente tome uma decisão condizente. Não devemos ficar sentados esperando passivamente, nem devemos nos queixar porque o Senhor não se manifestou. Devemos agir. Olha como é importante isso que o Elder Scott está ensinando, né? Que quando a gente não recebe, né, uma resposta do Senhor, ou seja, quando ele não responde, primeiro, a gente precisa desenvolver, né, a nossa fé nele, é por isso, né? A gente precisa também ser obediente a ele, aos mandamentos dele. E ele espera também que a gente assuma a nossa responsabilidade pelos atos nossos. Ele quer que a gente tenha uma atitude.
até mesmo antes de ter uma confirmação daquilo. Ele continua ainda falando aqui, o Elder Scott. Com muita frequência, o que decidimos fazer está certo. Ele confirmará o acerto de nossas escolhas à sua própria maneira. É assim que o Senhor faz. Essa confirmação geralmente vem por meio de auxílio que encontramos pelo caminho. Descobrimos esse auxílio por meio da sensibilidade espiritual. Então é muito importante a gente estar sensível ao Espírito, seguir o Espírito. Cada ajuda que recebemos, ele continua ali, é como um bilhete deixado por um pai amoroso como mostra de sua aprovação. Se de boa fé começarmos algo que não está certo, aqui é onde ele nos deixa bem tranquilo, né? Então, se você começar algo que não está certo, né? Se de boa fé está ali começando algo e não vai ser algo que é certo, ele nos avisará antes de avançarmos demais. Olha que bênção, né? Como nós temos um Pai Celestial amoroso. Sentimos essa ajuda ao reconhecermos sentimentos conturbados ou inquietos. Você fica muito inquieto, uma ansiedade bate, é porque aquilo ali provavelmente não está certo. Quais são algumas palavras ou frases que vocês aí poderiam descrever sobre os atributos, as características que o Salvador ele deseja que tenhamos? Primeiro eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre quais são, né, as características e o atributo dele, do Salvador Jesus Cristo. Agora pense um pouquinho quais são algumas palavras ou frases que descrevem esses atributos que está no Salvador e que ele quer que nós tenhamos também. Tá? Essa parte agora dessa lição, a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso. Eu separei aqui uma palavra, tá bom? Para nós. A palavra é virtuoso. Você já ouviu falar nessa palavra? Essa palavra ela tem um significado. Ela inclui, né, e ela significa o quê? Ter integridade moral. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, o que é integridade moral? O que é isso? Integridade moral está relacionado à sua honestidade, à sua retidão, o respeito que você tem pelas pessoas, tá? Então, quando você fala de virtuoso, quer dizer que é uma pessoa que tem integridade moral, ela é honesta, ela anda reta, ela guarda os mandamentos do Senhor, ela respeita outras pessoas, né? Ela tem essa integridade moral, ela é virtuosa. Também virtuoso significa ser sexualmente puro, como está escrito aí, ó, e ter poder e força espirituais, tá? Isso está lá no Guia para Estudo das Escrituras. Responde aí agora essa segunda pergunta. Por que é importante que a gente seja virtuoso? Tá? Lembra? Vai lá na descrição do vídeo e responde essa pergunta lá. Na descrição tem um link, você clica, vai ter a segunda pergunta, você coloca essas perguntas lá, onde vai estar escrito segunda pergunta, e aí na sequência você põe a resposta também. Por que é importante que sejamos virtuosos? E por que as pessoas estão contra o mandamento do Salvador de sermos virtuosos em nossos dias? Então, duas coisas aqui, né? Por que é importante que a gente seja virtuoso ou virtuosa? E por que as pessoas estão contra esse mandamento de sermos virtuosos nesses nossos dias? Eu sei que o Senhor, ele ama o esforço. Ele ama quando nós nos esforçamos para guardar os mandamentos dele. E agora a gente vai assistir um vídeo que fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a gente estar dentro desses limites da virtude, para a gente ser mais puros e também castos perante o Senhor. Em quase toda competição esportiva que conheço, existem áreas demarcadas por linhas, dentro das quais todo participante precisa ficar para competir. Bem, o Senhor demarcou linhas de dignidade aos que são chamados a trabalhar com Ele nesta obra.
Na batalha entre o bem e o mal, vocês não podem jogar para o time adversário sempre que a tentação surgir e depois, na missão ou templo, vestir a camiseta do Salvador como se nada tivesse acontecido. Isso, meus amigos, vocês não podem fazer. Não podemos zombar de Deus. Irmãos, falamos a vocês de maneira direta para que não hajam mal-entendidos. Porque Satanás é um ser real que está decidido a destruí-los. E vocês enfrentam sua influência cada vez mais cedo na vida. João, fico feliz por ter vindo aqui hoje e ter compartilhado todas essas coisas comigo. Agora, com a ajuda do Salvador, podemos resolver esses problemas. Imagine como se sentiria se tivesse saído em missão e não tivesse dado esses passos aqui hoje. Nenhum missionário pode ficar sem se arrepender de transgressões sexuais, de linguagem profana ou de problemas com a pornografia e desafiar outros a se arrependerem dessas mesmas coisas. Vocês não podem fazer isso. O Espírito não estará com vocês e as palavras ficarão trancadas em sua garganta ao tentarem dizê-las. Vocês não podem andar por caminhos a que Leí chamou de proibidos e depois guiar outros pelo caminho estreito e apertado. Não podem fazer isso. Esta é uma batalha de vida ou morte, rapazes. Por isso, vou falar com vocês, seriamente, cara a cara, algumas coisas, da mesma forma que um técnico faz no meio tempo, buscando pela vitória. A mensagem deste treinador é que, para jogar nesta partida, alguns de vocês têm de ser mais moralmente limpos do que são hoje. Portanto, é preciso que os rapazes que estão jogando parem de fazer maus passes, entregando a bola ao adversário. Precisamos controlar a bola e jogar como nunca. Estou pedindo a vocês, rapazes, que sejam ativos na igreja e puros. Se necessário, peço-lhes que fiquem ativos e tornem-se puros. Peço não apenas que vocês sejam mais fortes e dedicados contra o mal e aquele que representa esse mal, mas que também façam o bem em favor do Evangelho e de Deus. Irmãos de todas as idades, destravem a língua e vejam suas palavras fazerem maravilhas na vida daqueles que só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Na jornada para a vida eterna, precisamos de muitos mais missionários abrindo essa porta e ajudando outros a entrar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém. Vídeo muito bom, né? Esse vídeo deixa bem claro, né, como o Senhor ele ama e ele preserva a pureza. Nós sermos limpos e castos perante ele. Bom, na revelação que se encontra ali na seção 63 de Doutrina e Convênios, o Salvador ele falou sobre o comportamento pecaminoso de alguns membros, né, da igreja em Kirtland, em Ohio. Infelizmente, alguns membros tinham caído nas tentações ali. Então o Senhor veio e alertou, né, com essa revelação, né, que está na seção 63, ele alertou sobre a gravidade desses pecados. E aí ele compartilhou também as verdades sobre a importância de ser sexualmente puro. Aqui, inclusive, nesses 3 versículos,
ele relata, ele traz aqui para os membros o seguinte: contudo, dou mandamentos e muitos se afastaram de meus mandamentos e não os guardam, e não os guardaram, né? Então ele está um pouco chateado, como está escrito aí, né? O Senhor, ele deu mandamentos, muitos se afastaram dos mandamentos e não guardaram esses mandamentos. No versículo 14, houve entre vós adúlteros e adúlteras. Irmão Rodrigo, o que é adúltero, o que é adúltera? A gente já vai explicar, tá? Mas o Senhor está deixando claro aqui para eles que houve entre vós adúlteros e adúlteras. Alguns deles se afastaram de vós e outros que mais tarde serão revelados. E no 15, né, existe um alerta aí, né? Que esses se acautelem e se arrependam depressa. Então, para aqueles que são os adúlteros, aqueles que estão quebrando esse mandamento do Senhor, que se afastaram dos mandamentos do Senhor, nessa revelação, ele dá esse alerta. Que esse alerta serve para nós também. Aqueles de nós que não estamos guardando os mandamentos de Deus, nós precisamos nos arrepender depressa, de forma rápida. Adultério, como está escrito aí, se refere a relações sexuais entre um indivíduo casado e alguém que não seja o seu cônjuge, ou seja, ali, a pessoa com quem ela está casada. Tá? Então, se você é casado e tem relações sexuais com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, não é sua esposa ou seu esposo, isso é adultério. A lei da castidade também declara que Deus aprova a atividade sexual apenas entre um homem e uma mulher que sejam casados. Quando a gente tem atividade sexual, né, ou tem uma relação sexual fora do casamento, isso significa que a gente quebrou a lei da castidade. Na sessão aqui, né, que nós vamos estar vendo agora, sessão 63, nesses dois versículos, aconteceu depois que o Senhor deu essa advertência. Ele fala sobre como é sério, né, violar a lei da castidade. E, ao mesmo tempo, ele encoraja, ele dá esperança, né, e mostra como que é importante guardar esse mandamento. E não só esse, mas todos os seus mandamentos. E ele promete algumas bênçãos. Bênçãos pela obediência a essa lei, inclusive, a lei da castidade. Vamos ler aqui, sessão 63, né? O versículo ao versículo 20. Contudo, o que permanecer na fé e fizer a minha vontade, vencerá. E quando vier o dia da transfiguração, receberá uma herança na terra. Olha que promessa maravilhosa o Senhor está nos dando aí, né? Uma grande bênção. E no versículo 23 tem mais bênçãos aí, ó. Mas ao que guarda meus mandamentos, darei os mistérios de meu reino. Vai ser revelado coisas que às vezes a gente não entende das coisas do Senhor. O Senhor vai mostrar, vai nos dar entendimento sobre aquilo. E será como uma fonte de água viva vertendo para a vida eterna. O Senhor, ele nos abençoa com muitas coisas. Vamos aproveitar para agora responder, né? A gente aprendeu bastante sobre a lei da castidade, sobre obedecer às leis do Senhor. Então explica aí, o que você aprendeu com Jesus Cristo sobre a importância de ser casto e como essa escolha pode ajudar você na sua vida? Responde lá no formulário, tá bom? E para poder encerrar aqui, eu queria dizer a vocês que nós nunca estamos sós. Se em algum momento você cometeu algum erro, não se preocupe. Foca no Salvador. Lembra dele. Saiba que quando a gente se esforça sinceramente para nos arrepender de nossos pecados, o Salvador, ele torna possível o perdão e a cura por completo. A Escritura é clara, ele mesmo falou: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor deles, não mais me lembro. Dessa maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. Então, se você tem algum problema, ou teve algum problema, e não conseguiu ainda resolvê-lo, se arrependa. E mais do que isso, busque o Senhor, confesse ao seu líder, confesse ao Senhor, e eu sei, sem sombra de dúvidas, que o Senhor ele vai perdoá-lo.
Ele tem nos perdoado a cada dia. Ele nos ama. Todos os dias nós pecamos. Alguns pecados são graves e precisam ser resolvidos como esse aí. Mas, no geral, o Senhor ele quer que a gente se aproxime dele, que a gente esteja com ele sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.